Vamos lá. Boa tarde. Então, primeira live de 2024. E vou fazer essa live para a gente falar algumas coisas sobre coisas importantes que a gente tem que ter em 2024. Então, como é que a gente vai lidar com essas novas resoluções, com essas novos pensamentos e o que a gente tem que fazer, talvez hoje, né? No aproveitar o dia de hoje que já está acabando, né? Para a gente poder, então, definir bem essas metas e principalmente para alcançar as metas, porque muitas pessoas mandaram mensagem dizendo assim, eu consegui melhorar alguma coisa, não consegui melhorar outra, consegui parar de comer glúten, mas ainda tem dificuldade no açúcar ou ainda tem dificuldade no leite, enfim. Então, o que eu queria realmente era falar um pouquinho sobre isso, sobre como é que a gente vai definir um pouquinho essas metas. Então, nessa primeira live de 2024, feliz ano novo para você que vai assistir essa live depois. Um excelente ano, que seja o melhor ano da sua vida, 2024. E eu acho que é importante que a gente comece falando um pouquinho sobre exatamente sobre isso, sobre essas metas, essas resoluções de que as pessoas fizeram, traçaram, né? Principalmente nos últimos dias, né? Muita gente anota, né? Muita gente toma nota e muita gente não toma nota, mas sabe o que realmente quer e o que realmente pretende fazer durante esse ano. Tem um artigo muito interessante da revista Forbes que fala sobre as resoluções de ano novo. E esse artigo fala que mais de 60% das pessoas fazem resoluções de ano novo relacionadas à saúde. Então, não é uma coisa só sua, né? Isso que eu queria falar, não é uma coisa só de você. Na verdade, é mundial, porque a revista Forbes nem é uma revista brasileira, mas é algo mundial. Então, as pessoas querem melhorar a coisa mais importante que elas têm, que é a saúde. Então, sem saúde, a gente não tem nada, absolutamente nada. A gente pode ter um monte de dinheiro, a gente pode ter bens, a gente pode ter um bom emprego, a gente pode ter uma família super estruturada, super ajustada, a gente pode ter bons filhos, bom marido, a gente pode ter um bom relacionamento social, enfim, mas sem saúde, a gente não consegue aproveitar nada disso. Então, talvez essas resoluções, elas façam e sejam parte disso aí, dessa vontade, desse desejo de ter melhor saúde. E hoje, infelizmente, as pessoas estão muito doentes em todos os sentidos. Não só da parte física, mas da parte mental e principalmente da parte espiritual, da parte energética, né, que eu gosto muito de dizer. Um monte de gente entrando na live, feliz ano novo, primeira live de 2024. Fernando, a Isa, a Catiúcia, a Lúcia, a Cláudia, a Mel, a Maria, a Nilza, a Joel Munando, a Raquel, a Rosângela, a Mônica, a Suzy, a Rosana, a Cris, a Camila, a Ângela, a Raquel, outra Raquel, Rachel, Chandra, Amália, Alexandra, Lulu, Arlindo, Beatriz, Gisélia, Milene, sigam a Fono Milene, por favor, o Anderson, a Mari, Mara e a Graça e um monte de gente. Boa noite. Sim, Giovana e... Pois é, um monte de gente. Cris, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, né? Que aqui tá tão bonito o dia, o sol tá brilhando, o céu tá azul. Aqui tá frio, mas o sol tá brilhando e o céu tá azul. Então isso também é o que importa. Então, falar um pouquinho dessas resoluções, então, de ano novo. A Valéria, a doutora Valéria acabou de entrar, a Graça... A Zilvani, minha querida, Francisco, um monte de gente entrando. Então, só para dizer, então, dessa primeira live de 2024, queria ver vocês, né? Que ontem eu não vi. E ontem eu não fiz maravilhoso 2024 para você também, Milene. Espero que a gente faça uma live, principalmente sobre essa questão que tu falas tanto, né? Que é a seletividade alimentar. O que a gente faz para melhorar a seletividade alimentar dessas crianças? E isso tem que ser, na verdade, uma resolução de ano novo, principalmente para quem é pai ou para quem cuida de criança, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. A gente tem que fazer
com que essa nova geração seja a geração da saúde. E o que a gente está vendo é uma geração doente e principalmente uma geração de pais muito culpados e que fazem com que essas crianças tenham seletividade alimentar por escolha desses pais muito culpados de passar muito pouco tempo com seus filhos. E aí, quando passam um tempo, acabam fazendo péssimas escolhas alimentares e contribuindo não só para a falta de saúde, mas principalmente para muitas doenças que essas crianças podem apresentar, não só a curto prazo, mas principalmente a médio e longo prazo. Então, eu acho que as famílias precisam muito da gente, mas a gente também precisa de profissionais que falem sobre isso, porque é muito difícil tratar a seletividade alimentar, principalmente quando a criança já tem doença relacionada a isso. Então, vamos lá. Os pais precisam, claro, porque são os pais que compram, né, Milene? Eu falo muito isso, né? Eu falo sempre. A criança trabalha no quê? É o que eu pergunto. Né? O que teu filho está trabalhando que ele ganha tanto dinheiro para poder comprar tanta bobagem? Então, quem realmente faz isso são os pais. Então, tratar isso, fazer com que os pais entendam que seletividade alimentar é uma doença, precisa ser tratada, mas que precisa de suporte de muitos. Não é só o médico em si, a gente precisa ter uma rede de apoio para essas famílias que sofrem, para essas crianças que sofrem e essas famílias que acabam sofrendo junto, né? Então, um beijo, Milene. Obrigada, querida. Ó, ótimo, a minha tem. Ó, a Silvani já falou, Milene, viu? Sempre aparece alguém na live para falar da experiência pessoal. Dri, feliz ano novo, querida. Gília, feliz ano novo. Valéria, um beijo. Eu já mandei feliz ano novo, enfim, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, que era o que eu queria falar, sobre essa questão das resoluções, né? Aqui nos Estados Unidos, eles falam muito sobre as resolutions, né? E o que a gente tem que pensar nessas resoluções? Ontem eu fiz as minhas resoluções, espero que vocês tenham feito as resoluções de vocês também. Então, todo ano eu tenho uma agenda, né? Não sei cadê a agenda. A outra agenda eu já guardei. Então, todo ano eu tenho uma agenda, né? Então, essa agenda é de 2024. E eu coloco todas as minhas resoluções, que são muitas, na capa da minha agenda, para poder tomar nota e ler, né? Reler e reler durante o ano, para que eu tenha, então, esse foco, essa meta, né? Esse é o meu método de fazer isso. Cada um tem o seu método. Eu estava conversando com uma paciente esse mês, agora em dezembro, eu conversei com ela sobre isso, sobre essas resoluções, e ela me disse que ela faz resoluções mensais. E eu achei muito interessante isso, por quê? Às vezes eu faço resoluções, por exemplo, ó, eu fiz resoluções hoje diárias, que era o que eu tinha que fazer. Então, isso é muito de pessoa para pessoa. O importante é que a gente tenha um método de alcance. Porque não adianta só ficar no papel, a gente tem que colocar em prática. Não adianta só querer, a gente tem que ter a ação. E eu acho que isso é muito importante que a gente diga. Porque muitas vezes a gente pega metas inalcançáveis e a gente se frustra. É que nem quando a gente vai no médico para emagrecer. Muitas vezes o que acontece? Essas pessoas têm metas muito difíceis, talvez inatingíveis no primeiro momento. Então, é importante talvez fazer mini metas, e essas mini metas talvez possam ser melhores cumpridas realmente durante o mês. Então, se você tem uma meta, a minha meta é, a minha meta é nesse mês não usar óleo vegetal em nada, não sair para comer fora para usar óleo vegetal e nem usar óleo vegetal em casa. Pô, é uma ótima meta, não é? Em relação à alimentação. Minha meta é comer pelo menos 2 vezes por semana abacate. Uma ótima meta. Minha meta é perder 2 quilos. Uma ótima meta. A minha meta é não tomar refrigerante. Uma ótima meta. A minha meta é tentar não comer nenhum bolo. São metas que, se a gente parar para pensar, são simples e que podem ser cumpridas em um curto espaço de tempo. Então, a gente pode fazer goals, né, que a gente diz, a gente pode fazer, metas a curto prazo. Então, pense se você é uma pessoa que você precisa de metas a longo prazo, que nem eu tenho metas a longo prazo, e se você consegue ou precisa, então, fazer metas mais a curto prazo, como, por exemplo, metas mensais ou até diárias, né? Então, a gente tem uma lista de coisas que a gente tem que fazer durante o dia,
mas também podem ser metas. O importante é que você foque nos seus objetivos. Então, assim, o meu objetivo é ter mais saúde, o meu objetivo é curar uma doença, o meu objetivo é ter mais saúde mental, o meu objetivo, então, a saúde mental eu acho que é uma coisa das que a gente mais tem que falar. O meu objetivo é ter mais saúde financeira, eu sou uma pessoa que não tenho controle, que não tenho noção, e dinheiro é algo muito importante. As pessoas dizem que não, mas dinheiro é algo muito importante. Dinheiro traz segurança, as pessoas se sentem mais seguras, se sentem mais felizes quando estão seguras por causa do dinheiro. Então, é importante falar de dinheiro. Eu não falo muito de dinheiro aqui, mas dinheiro é uma coisa muito importante. Não tenha crenças em relação a dinheiro. Dinheiro não é algo sujo, dinheiro não é algo ruim, dinheiro não é algo que não traz felicidade. Ele traz não felicidade, ele traz segurança. E pessoas seguras são mais felizes. Pense nisso. Pense nas suas crenças limitantes em relação a dinheiro. E isso também pode estar fazendo com que você fique doente. Vamos falar mais um pouquinho, vamos lá. Deixa eu ver quem é que mandou. Sandra Ângela. Meu filho come de tudo, verduras, legumes, acostumado desde pequeno. E acho que dei sorte. Que bom, o meu também. O meu também. Eu não sei se deu sorte, sabe? Mas assim, as crianças, e a Milene, enfim, estava aqui para falar sobre isso. As crianças, elas são esponjas. Esponjas. Elas absorvem tudo da casa. Não só as brigas, não só as discussões, não só as palavras mais altas, que a gente fala mais alto, mas as crianças absorvem os bons hábitos também. Então, se você come na frente dela melão, se você come na frente dela abacate, se você come carne na frente dela, se você não faz cara feia pra nada, eu não faço cara feia pra nada. Tipo, a única coisa que eu não faço na minha casa, e os meus filhos, eu acho que nunca comeram, porque eu não realmente... É algo que eu não gosto. Se você não gosta, você pode dizer, mas se você gosta também, você pode dizer, que é uma coisa que eu não gosto. Porque eu já comi muito, principalmente quando eu tava na faculdade, que eu passei muito trabalho, muita necessidade, e eu comi muito, e é uma coisa que não, sabe, é uma coisa... visceral, eu não gosto, é mondongo, é dobradinha, eu não gosto, é algo que não me desce mais, assim, aquilo fica na boca, eu mastigo, mas talvez seja a única coisa que eu não gosto de comer. Quando eu era pequena eu não gostava de comer manga, porque eu acho que eu comi muita manga, e depois que eu fiquei adulta eu não gostava mais de comer manga. E os meus filhos, eu queria que eles comessem manga. Olha como a gente é, né? Como a cabeça da gente muda, e muitas pessoas dizem assim, porque eu não gosto, porque eu não quero provar, porque eu não sei... Eu odiava manga. E aí, quando os meus filhos nasceram, eu queria que eles comessem todas as frutas, porque eu acho super importante. E eu voltei a comer manga para os meus filhos verem que manga era bom. E hoje eu como manga tranquilamente, mas eu não gostava do cheiro, eu não gostava do gosto, eu não gostava da textura, eu não gostava do fio da manga, eu não gostava. Só que eu queria que eles comessem. Então, assim, a gente, e a Adri falou uma coisa muito legal, não sei se eu tenho sorte, não. A gente também se esforça para que os filhos sejam os nossos esponjas, para que os filhos vejam que a gente realmente vai e faz e come e quer. Eu jamais vou falar na frente dos meus filhos em relação à comida, principalmente. Eu não vou comer isso porque eu não gosto. Eu nunca vou falar isso. Por quê? Porque senão eles vão acabar falando as mesmas coisas que eu. A minha filha come de tudo, o meu filho come absolutamente de tudo, eles não têm restrição para comer. E isso foi algo que eu cultivei e que as pessoas têm que cultivar. Talvez você tenha filho, que crie alguma criança, coloque também esse propósito para 2024. Coma de tudo na frente dos seus filhos. Coma absolutamente de tudo na frente deles. Isso é muito importante, principalmente para o processo de seletividade alimentar. Algumas crianças já são doentes em relação a isso, existe uma doença relacionada à seletividade alimentar, e eu entendo perfeitamente, principalmente relacionado a quadros de autismo, enfim. Mas, mesmo que o seu filho seja autista, mesmo que o seu filho tenha alguma deficiência, alguma dificuldade em relação a isso, coma e se esforce a comer de tudo na frente dele. O exemplo arrasta. Isso é super importante. Tenha em casa alimentos
Comida de verdade, alimentos naturais, e coma, mesmo que você não seja fã, que nem eu falei, eu não era fã da manga, eu achava a manga horrível, mas eu me forçava a comer, porque eu queria que os meus filhos comessem. Eu queria ser exemplo para os meus filhos. Então, talvez isso seja muito importante. Se na sua casa você tem um ambiente que muitas vezes ele é obesogênico, ele é tóxico, principalmente em relação à comida, seja exemplo na sua casa. Faça você o exemplo para sua casa. E talvez a sua casa comece a mudar. Ah, meu marido não come fruta, meu marido não come verdura, meu marido não gosta. Seja você o exemplo. Pare de esperar que os outros vão fazer o que você quer. As pessoas não vão fazer o que você quer. Você não é corregedor do universo. Faça o que você tem que fazer e entregue para o universo o que tem que ser entregue. Pare de forçar as coisas. Deixe livre, liberte, faça a sua parte e liberte, que o universo vai dar o jeito de fazer o que tem que ser feito. Pode repetir a fala a longo prazo? Puta, Márcio, não sei o que eu falei. Me perdoa. Não sei o que eu falei, me perdoa. Preciso deixar o pão. Olha que legal. Então, vamos lá. Um propósito para o ano novo. Primeiro, que pão é o pior alimento que tem, um dos piores alimentos que tem. Segundo, não tem absolutamente nenhum nutriente, zero nutriente, você está comendo só lixo. Terceiro, tem um monte de coisa boa que dá para substituir o pão. Quarto, não compre, não tem em casa. Se você não comprar, você não vai comer. Tá? Então, são dicas simples, né? Primeiro, que o pão é extremamente inflamatório, você está comendo um alimento que não tem nenhum nutriente, você realmente está piorando a sua parte intestinal, você realmente está aumentando a sua inflamação. Então não compre. Se você quer deixar o pão, não compre o pão. Essa é a dica. Ah, não tem... Tem ovo, tem farinha de tapioca, daqui a pouco você vai fazer alguma coisa de manhã diferente, vai comer um hambúrguer. Eu vou fazer hambúrguer agora de noite para comer. Agora de noite, porque agora são 4 horas da tarde aqui nos Estados Unidos. Então eu vou fazer hambúrguer para comer com a lentilha que eu fiz ontem e tinha um arroz que estava congelado, que eu descongelei, que era um arroz que era um arroz à grega, que foi o que eu comi ontem de noite. Então o que eu vou fazer? Eu não vou comer arroz, porque eu já comi de meio-dia, mas eu vou fazer um hambúrguer, amanhã vai sobrar de manhã um hambúrguer, provavelmente eu vou tomar um café preto com hambúrguer depois que eu fizer atividade física. Então pense diferente. Se você pensar sempre do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Se você não mudar o seu pensamento em relação a algo que você quer mudar, você vai ter o mesmo resultado. É a história da Chapeuzinho Vermelho, eu conto isso para os pacientes. Na história da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem 2 caminhos. Vocês lembram da história da Chapeuzinho Vermelho? Me diz. Feliz 2024! Ai, Alexandre, querido. Que bom te ver. Se cuidar também requer dinheiro. Suzy, perfeito. Vamos lá. Tenho 2 filhos, de 8 come tudo e a autista 17 só come carnes, arroz e ovos. Também gosto de lácteos, mas é intolerante. Amo manga, querida. Vamos lá. As refeições em família são prioridades. Então, bem bacana, né? Exatamente isso. Eu não consigo comer sem salada e ela nunca aceitou. Não importa, amor. Não importa que ela não aceite. O que importa é que você seja o exemplo. É isso que eu falei. Tem crianças que têm transtornos alimentares. Existem doenças relacionadas a transtornos alimentares, que são crianças hiperseletivas, e existe o transtorno do espectro autista, que realmente pode também contribuir para essa hiperseletividade alimentar, dependendo do espectro que essa criança tem. Mas o importante é que você faça. Você faça. Porque os níveis são diferentes de tratamento também. Faça, continue fazendo. Tá tudo certo. Não se culpe. Meu filho é autista e nós vencemos essa barreira da seletividade alimentar. Olha que legal, né, Dri? Isso é que é legal. Isso é que é bacana. É isso que eu tava falando da Milene. A Milene é fono e ela fez, se vocês não viram lá, é fono.milene. Entre lá no perfil dela, que ela fala sobre isso. Sobre seletividade alimentar. Isso é super importante. O mais importante é que essas mães de autistas e essas mães dessas crianças que têm seletividade alimentar entendam que é algo tratável. Tratável. Não estou dizendo que é algo fácil, eu estou dizendo que é algo tratável.
Tratamento depende, demora às vezes, muito às vezes não demora, depende do caso. Mas o importante é que essas mães, essas famílias entendam que é algo tratável. Vamos lá, vocês sabem a história da Chapeuzinho? Deixa eu ver aqui. Eu acabei de jantar um hambúrguer de frango, delicioso e nutritivo. Eu vou fazer hambúrguer de carne, só o hambúrguer, na verdade. Nem vou fazer nada, porque eu nem tenho salada. Mas eu vou fazer só um hambúrguer e vou comer com lentilha. Isso aí, Zilvani. As saladas do ponto de vista de complexidade de habilidade oral é super complexo. Exatamente isso. Perfeito. Ainda bem que a Milene tá aqui. Milene, vamos marcar a live. Me manda um direct ali, vamos marcar uma live, pelo amor do Senhor. Vamos lá. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho, que era isso que eu tava falando. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho, ela tem 2 caminhos. 2 caminhos. Olha que lindo, não sei de onde é que saiu isso. Ah, olhem só. Vamos ver. Eu não sei como é que tá acontecendo isso no Instagram. Vocês virem isso? Tem umas coisas que aparecem, que a gente faz, que aparece. Olha só que legal. Eu não sei o que tá acontecendo. Como é que apareceu o negócio? 2. Ah, sim. Que apareceu os balões, né? Bom, vamos lá. Então, assim, são 2, na verdade, 2 caminhos que a Chapeuzinho Vermelho tinha. Ela tinha o caminho de ir pela floresta, por dentro da floresta, e ela tinha o caminho de contornar a floresta. Correto? No caminho de ir por dentro da floresta, a gente já sabe o que aconteceu. Ela encontrou com o lobo, na verdade, foi lá saber que ela estava indo por dentro da floresta, foi lá na casa da vovó, comeu a vovó, guardou a vovó no guarda-roupa, cada um tem uma história lá, mas a vovó, enfim, não estava lá, ele se vestiu de vovó. A gente já sabe o que aconteceu no caminho da Chapeuzinho quando ela foi para dentro da floresta, porque ela queria cortar caminho. Mas, e se a Chapeuzinho tivesse ido pelo outro caminho? Se a Chapeuzinho Vermelho não quisesse chegar cedo, se a Chapeuzinho Vermelho não quisesse ir mais rápido, não quisesse atravessar a floresta e tivesse ido pelo contorno da floresta, que foi o que tinha sido orientado para ela, o que ia acontecer com a Chapeuzinho? Isso é a metáfora da vida. A gente, no mínimo, sempre tem 2 caminhos. Sempre. No mínimo tem 2 caminhos. A gente, a maioria das vezes, já tá escolhendo, já tá fazendo. Então, eu tô comendo pão. Eu não tô indo na academia. Eu tô não dormindo direito, eu não tô fazendo a minha higiene do sono. Eu tô num casamento tóxico. Eu tô escolhendo más práticas de alimentos. Eu tô trazendo refrigerante para minha casa. Eu tô dirigindo rápido, me colocando em risco. Bom, cada um sabe realmente o que faz e o que tá fazendo de errado. Só que se a gente continuar nesse mesmo caminho, fazendo essas mesmas coisas, vocês sabem qual é o resultado? Essa é a história da Chapeuzinho. A gente já sabe qual é o resultado. Então, para que a gente mude, para que a gente tenha essas resoluções de ano novo, para que a gente pense diferente em relação a isso, a gente precisa mudar o caminho que a Chapeuzinho foi até a casa da vovó. Mudar o que a gente está fazendo para ter um resultado diferente. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai continuar com os mesmos resultados. Não tem, é loucura, eu falo muito isso, é insano, é loucura uma pessoa achar que fazendo as mesmas coisas que ela fez em 2023, ela vai ter resultados diferentes em 2024. Ela não vai, você vai continuar doente, você vai continuar cansado, você vai continuar com dor de cabeça, você vai continuar com o intestino podre, você vai continuar com um relacionamento tóxico que tá lhe fazendo mal, você vai continuar dormindo mal, você vai continuar não meditando, não fazendo nada pro seu estresse, você vai continuar sedentário sem fazer atividade física e vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Se você não colocar o seu propósito que você tá fazendo agora em ação, você vai continuar com os mesmos resultados, porque papel não faz ação. Isso é muito importante. A ação quem faz é você. O papel faz, ele é ótimo para que você lembre, relembre
ressignifique algumas coisas, mas você precisa de ação. Quem aqui hoje foi na academia? Quem aqui hoje caminhou? Quem aqui hoje fez atividade física? No Brasil agora são 7 horas e 41 minutos. Quem fez isso hoje? E eu tenho absoluta certeza que todo mundo que tá aqui na live, todo mundo que vai assistir essa live, porque lá no YouTube fica um monte de gente assiste depois, que colocou como resolução ter mais saúde. Quem é que fez atividade física hoje? É isso. É a ação que faz diferença. Ação. Olha que legal. Mas a Kalina não adianta. A Kalina não adianta porque ela é personal. A Kalina não conta, ela é café com leite. Ela não conta porque ela é café com leite. Personal é obrigado a fazer. Não tem o que fazer. Personal é... Kalina, tu é café com leite, Kalina. Não adianta. Sabe o que é café com leite, né? Tô brincando. Mas a Kalina deveria fazer. Ó, a Graça fez caminhada. A Marisa fez caminhada. Quem mais? A Cris fez caminhada. A Zilvani, que deveria ter feito, não fez. Ó. Não, a Gília já não fez. Aí a Gília diz assim, eu quero me livrar do pão. Mas ela não fez a caminhada. Ela não fez a caminhada. A Kalina tá aqui pra gente falar exatamente isso. Atividade física, pessoal, não emagrece. Atividade física, pessoal, não é pro corpo. Atividade física é pro cérebro. Quem faz atividade física tem menos depressão, menos ansiedade, menos mudança de humor, menos estresse. Atividade física é pra tudo. Ah, mas eu quero mudar meu corpo. Se você quer mudar o seu corpo, ganhar massa muscular, é uma outra história. Você precisa treinar com intensidade, comer de uma forma super complexa. O que a gente está falando é de atividade física para modular o cérebro. Atividade física é a única coisa que você faz que cresce, que faz com que o seu cérebro faça um processo de neuroplasticidade. Ele melhora a sua modulação, os seus neurônios, o seu cérebro cresce. Então, quem faz atividade física não é pro músculo, porque pro músculo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra crescer músculo, pessoal, é muito difícil, não é uma coisa fácil, assim, não é, eu vou fazer ali 1 mês e eu vou estar super fortuna. Não. Atividade física é pra cabeça. E aí a pessoa quer parar de comer pão, mas ela é ansiosa, ela é estressada, ela é deprimida. O que ela tem que fazer? Atividade física. Isso é muito importante. Isso é fundamental que as pessoas entendam. Atividade física. Recusei as sobras da ceia de ontem, mas deveria ter comido. Deveria ter comido. A gente não come ceia todos os dias. O problema não é... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ontem eu fiz meio quilo de lentilha. Tá? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Meio quilo de lentilha. Eu comi... Foi meio quilo, acho que foi meio quilo de lentilha. Fiz sozinha, tá? Tava sozinha, passeando no sozinha. Porque eu vi um vídeo também, foi muito legal, né? Mas assim, passei o novo sozinha, tá? Fiz a minha lentilha, botei bacon, botei as coisinhas que eu gosto, botei um pedacinho de batata, uma batatinha, fiz a minha lentilha, tá? Porque lentilha é a tradição, minha mãe faz lentilha, enfim, tudo faz lentilha. Comi, eu acredito que mais de meio quilo de lentilha, mais de meio quilo não. Devo ter comido metade de um saco de lentilha ontem e hoje de meio-dia eu também comi um pouquinho. Zero de extensão. Zero. Ah, porque eu não como lentilha, porque lentilha distende, porque lentilha dá gás, porque lentilha não sei o quê, porque lentilha não sei o quê. Zero. E as minhas enzimas acabaram. Zero. Então, é isso que as pessoas têm que entender. O problema não é a comida, o problema é você que tá doente. O problema não é feijão, o problema não é a lentilha, o problema não é o brócolis, o problema não é o alho poró, não é a cebola. O problema não é a comida. O problema é você, é o seu intestino, é a sua barriga que tá doente. Entenda isso de uma vez por todas. Ok? E o problema não é a lentilha.
problema não é a lentilha. O problema é a Nutella. O problema é o bolo com farinha, com milhões de coisas que você comprou. Não é o bolinho que você fez em casa. O problema não é o brócolis. O problema não é esse. O problema são os lixos, é o refrigerante que você tomou, é o álcool que você tomou. Esse é o problema. Exercício é bom pro coração, pro pulmão, perfeito. Exercício, as miocinas maravilhosas, exatamente isso. Bom, exercício é maravilhoso, é sensacional, fantástico. O problema é o açúcar, a farinha e o óleo vegetal. Fora o resto e o glúten. Exatamente. Então, esse é o problema. Então, só pra gente terminar, porque senão eu vou me estender muito na live, eu não queria me estender, mas assim, primeiro eu queria dar feliz ano novo de novo pra quem tá chegando, né? Mas o que eu queria falar era exatamente isso. O que a gente tem de ter resolução para o ano novo? Anotei aqui para não me esquecer. Primeiro, prioriza a sua saúde mental. Priorizar a sua saúde mental, entre elas, é fazer exercício físico. Faça exercício físico. Faça. E exercício físico não é algo que as pessoas acordam durante o dia e dizem: ai, hoje eu tô louca para fazer exercício físico. Louca para fazer exercício físico. Não, as pessoas não são assim, pessoal. É difícil, quem não tem. Quem não é que nem, querida, quem não é que nem a Kalina, que é personal, que escolheu fazer isso, que é a vida dela, é difícil. É difícil. Eu não tô falando que é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo na academia. Mas escolha você, se coloque como prioridade, pense nas suas prioridades. Sua prioridade é ter saúde mental? Vá fazer exercício. Tem dias que eu não tô afim, pessoal. Vocês acham que todos os dias eu tô lá super afim, eu acordo de manhã e digo: hoje eu vou pra academia e vou botar 90 lá num Smith, vou agachar. Não, eu não tô afim. Tem dias que tu não tá afim. Mas eu sei que se eu não for, vai ser pior. Eu sei que se eu não quiser ir, se eu não for lá, se eu não fizer pelo menos uma meia hora de um cardio, uma bike, tem dias que eu não tô afim, eu faço só uma bike e vou embora. Tem dias que eu não tô afim, eu vou fazer só um braço, porque eu prefiro 1000 vezes malhar braço do que malhar perna. Eu faço só um braço e vou embora. Tem dias que a gente tá com preguiça, tem dias que a gente não tá afim, tem dias que a gente não tá de bom humor, tem dias que a gente tá com problema na cabeça, tem um monte de coisa pra fazer. Só que é importante. Por quê? Porque você prioriza coisas, inclusive a sua saúde mental, fazendo exercício físico. Então não pense que quem tá lá postando, o personal que tá lá fazendo, enfim, as pessoas, os musos fitness lá que estão lá fazendo, que eles estão todos os dias super felizes, né? Mas a gente sabe o benefício. E o pós, a Kalina falou isso, é bem importante. O pós, duas coisas que eu vou falar. Primeiro, o pós é muito importante. Quando a gente termina o exercício, a gente se sente muito bem, muito feliz. Essa liberação não só de endorfina, enfim, mas todo o processo da atividade física, ele é muito importante para o corpo. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se você não consegue, se você não tem essa vontade, contrate um personal. Uma vez por semana que seja, pra ele ir lá te puxar as orelhas, ele te passar o treino, ou tu ter o compromisso de ir pelo menos uma vez por semana com o personal. O personal ali é pra isso, pessoal. Quem não valoriza o personal trainer é uma das pessoas mais importantes que tem em relação à saúde. Por quê? Porque ele promove saúde que nem o médico, que nem o nutricionista. Ele é um promotor de saúde. Ele é um promotor de saúde mental, ele é um promotor de saúde física. E o personal, ele tá lá pra isso. Ele tá lá pra te ajudar, pra te corrigir, pra te dizer... Quando eu contratava personal, quando eu morava no Brasil, que eu tinha sempre treinei com personal, eu sempre dizia, quando eu ia troquei umas 4 vezes de personal, acho que nesses 10 anos. Mas assim, eu sempre dizia, eu quero um personal pra me corrigir, pra olhar minha postura, pra dizer o que tá errado, pra fazer um exercício diferente, pra me mostrar alguma coisa diferente, pra eu precisar ter um compromisso com ele, que também é importante, né? Pô, 8 horas da manhã, pô, o cara tá lá, eu também tô lá, entendeu? Então, assim, eu tô pagando, eu quero ir, eu tenho que ir, sabe? Então, assim, o personal, ele é um terapeuta, ele vai conversar contigo. Tem muita gente que mais conversa do que faz exercício, eu não gosto muito disso. Meus personagens eu sempre fui muito quieta. Mas ele também é um terapeuta, ele vai conversar contigo, às vezes tu vai contar coisas da tua vida pra ele. O personal, ele não é só um personal, ele é uma entidade, né? Ele agrega várias funções. Mas se você não consegue, contrate personal. Pelo menos uma vez por semana. Sabe? Eu não consigo, que é muito caro, que não sei. Contrata uma vez por semana.
Pra pessoa te passar um treino que seja. Pra pessoa te mostrar o que tu tá fazendo errado. Pra te ensinar a agachar. Ninguém sabe nem agachar. As pessoas têm dificuldade de agachar. Sabe? Não sabem agachar. As pessoas têm dificuldade pra agachar. E aí acham que vão ter uma velhice saudável. Não vão. Quem não agacha não vai conseguir levantar do banheiro do vaso, pessoal. Agachamento não é pra... pra ficar com a bunda forte. Pessoal, agachamento é pra levantar do vaso sanitário. É pra levantar de uma cadeira. Pensem, o movimento é pra levantar. Então, quem não faz isso, quem não pensa nisso, isso é pensar além do alcance, né? Tá fadado a ficar fraco. O que eu vejo de gente com dificuldade para caminhar, o que eu vejo de gente com dificuldade para levantar, o que eu vejo de gente com dificuldade para ir pro banheiro, para tomar um banho, tem que tomar banho sentado. Isso é o que você quer pro seu futuro? Pense nisso. É isso que você quer pro seu futuro? Não conseguir se levantar depois de fazer cocô? Não conseguir se sentar direito para fazer cocô? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, priorizar a saúde mental. Acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Outra coisa, as metas a gente falou, né? A questão dos desafios financeiros, eu acho isso super importante, né? As pessoas entenderem que é importante ter dinheiro e colocar isso como uma meta, né? Eu escrevi sobre dinheiro porque eu acho bem importante. Muitas pessoas têm dificuldades financeiras e não querem admitir. Tem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Eu acho que dinheiro é sujo. Acho que dinheiro não é algo bom. Eu dou um exemplo muito clássico do dinheiro. Se você tá andando com o seu carro, tá? E o seu carro quebra. Se você tem dinheiro para consertar o carro, você fica tranquilo. Agora, se tu não tem dinheiro para consertar teu carro, aquilo se transforma num transtorno. Aquilo se transforma num estresse. Aquilo se transforma num mega problema. Então, o dinheiro, ele é algo ele traz uma coisa que é impagável, que é a segurança. A segurança de que tudo vai ficar bem. Então, se você tem crença limitante em relação ao dinheiro, por favor, procure algum profissional, um terapeuta que seja, um hipnólogo. Aí eu fiz uma live recente com o Gustavo. O Gustavo é um excelente profissional. O Gustavo cobra terapias, olhem por favor. O Cleiton Alves, que também é mentor e também é hipnólogo e também trata esse tipo de crença. Se você tem crença limitante em relação ao dinheiro, anote nas suas resoluções de ano novo e trate essas crenças limitantes. Trate, porque é super importante. Dinheiro é importante, pessoal. Dinheiro não é sujo. Não é feio ganhar dinheiro. E às vezes você não tá ganhando dinheiro porque você acha que isso é ruim para você. Então, se livre dessas crenças limitantes. Principalmente em relação ao dinheiro. Com a velhice, a gente perde massa muscular e massa óssea. Só exercício físico, exatamente. Perfeito, exatamente. Então, já falamos do exercício físico, falamos disso. Uma outra coisa importante que eu anotei aqui, que talvez seja um propósito e que muita gente não botou, eu vi muitos propósitos de muitas pessoas, tá? Perguntei para muitas pessoas sobre propósitos. E um dos propósitos que eu não vi, e que eu na minha lista sempre tem, é as amizades. A gente precisa cultivar uma rede de amizades. Isso talvez seja um propósito que você possa colocar na sua lista de propósitos. Cultive amizades no ano de 2024. As amizades são fundamentais. Não só para a qualidade de vida, para que a gente tenha mais... envelhecer com saúde, porque quem tem amigos consegue envelhecer melhor, isso tá comprovado, não sou eu que tô dizendo. Mas principalmente por quê? Porque ter amizades libera endorfina tanto quanto a atividade física. Libera endorfina tanto quanto comer um pudim, um bolo. Libera endorfina tanto quanto usar um álcool ou uma droga ilícita. Libera endorfina dessas formas de liberação de endorfina. Por que vocês acham que as pessoas são viciadas em açúcar, em cocaína, em álcool, em tabaco? Por que as pessoas são viciadas? Porque isso faz liberação de endorfina. Quando a gente faz atividade física, isso também libera endorfina. Quando a gente abraça alguém, isso também libera endorfina. Então, todas essas formas são formas de liberação de endorfina e que a gente realmente pode entender
que muitas vezes a gente tem dificuldades em relação à alimentação, dificuldades em relação a vícios, a hábitos ruins, porque a gente também não tem essas liberações de endorfinas em outras coisas. O hobby, por exemplo, também causa liberação de endorfina. E o abraço também causa liberação de endorfina e a atividade física também causa liberação de endorfina. Então, muitas vezes, isso é importante que você entenda que cultivar amizades é muito importante, não só para envelhecer bem, mas então a médio e longo prazo, mas a curto prazo também. Quando você tá triste, quando você tá com um problema, o que você faz? Você não liga para sua mãe, você não liga para sua irmã, você não liga para uma amiga? Por quê? Porque aquilo ali libera endorfina. Infelizmente a gente liga, porque seria muito mais interessante se a gente fosse pessoalmente fazer isso. Mas cultive essas amizades para que você tenha essa ligação, essa opção de quando precisar ter alguém próximo. Então, quem sabe esse tem que ser um seu propósito, uma resolução de ano novo. Cultive amizades. Isso é muito importante para sua saúde e principalmente para sua qualidade de vida. Então, eu coloquei exatamente isso aqui, né? Que a gente deixou muito essa parte das amizades, porque agora tudo é virtual, tudo é social. Eu coloquei um vídeo antes ali, se você depois for nos meus stories, um vídeo impressionante das pessoas vendo, não sei se é no Arco do Triunfo, enfim, mas é em Paris, a contagem regressiva. E todos estão no celular. Ninguém se abraçou. É muito triste o que a gente está vivendo. Muito triste. Tem um filme novo no Netflix, Leave the World Behind, com a Julia Roberts e com um ator maravilhoso, que eu adoro o nome dele, só que eu não consigo falar porque é um nome super difícil. Assistam, que é exatamente sobre isso. O que a gente está levando da tecnologia, o que a tecnologia está levando da gente. Então, eu acho que um desses propósitos realmente seja isso. Seja se comprometer com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental e com a nossa saúde financeira. Se você tiver esses 3 propósitos, eu acho que o seu ano de 2024 vai ser muito, muito, muito melhor. Foi exatamente isso que eu anotei. Tá bem? Queria agradecer de coração. Espero que eu tenha ajudado, enfim, que a gente tenha conversado sobre um pouquinho, sobre coisas importantes para esse ano de 2024. Eu espero de todo o meu coração, todo o meu amor, toda a minha gratidão, que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas, que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos e que seu objetivo for em relação à saúde, em relação à qualidade de vida, eu vou estar aqui durante esse ano também para lhe ajudar. Tá bem? Um beijo, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Eu recebo todos os dias um monte de mensagens. Às vezes eu mando só um coração, às vezes eu respondo, enfim. Mas é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que eu não deixo de ler nada. Eu não deixo de agradecer por tudo que eu recebo. E a gente vai continuar, então, com Quintas com Saúde. Eu e a Naraline nutricionista, nas quintas-feiras, aos domingos, às 10 da manhã, horário de Brasília, a minha live, que é às 7 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, que vai continuar esse horário por esse ano. E outras lives que eu vou fazer, então já convidei aqui a Milene, eu acho que não sei se está aqui ainda. A Milene ainda está aqui, eu vou convidar a Milene. Tem o Dr. Renato, que eu tô louca para convidar, que é um hospital maravilhoso. O Cleiton, que é um terapeuta hipnólogo também, que eu tô louca para convidar. Então, assim, tem muita gente boa que eu quero convidar para lives. Por quê? Porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento, mais liberdade para você melhorar e para você conseguir o seu processo de autocura. Tá bem? Um beijo, gratidão, excelente 2024. Não se esqueçam dos propósitos. Tenham propósitos de vida. Anotem, tomem nota, enfim, relembrem, lembrem. Isso é o mais importante. Pense diferente, haja diferente para que você tenha um resultado diferente. Um beijo grande, fiquem com Deus. E até a próxima, que agora começou 2024. Tchau, pessoal.